Você tem alunos com TEA que apresentam aí dificuldades com a mudança na rotina e você quer aprender estratégias práticas para poder ajudar essas crianças nessas situações? Então não saia daí. Eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação. E hoje eu trouxe um professor aqui com um tema muito importante, principalmente para você que lida com crianças com TEA. Eu quero chamar aqui a professora Andréia Gama, que é mestre em educação, onde ela vai explorar atividades práticas para ajudar você a ajudar suas crianças com TEA a se adaptar às mudanças na rotina, com métodos de comunicação muito claros, rotinas visuais, técnicas de relaxamento. Então, aproveita agora, se inscreve no canal, ative o sininho para você continuar recebendo os nossos conteúdos, tá? Professora Andréia, a sala é toda sua. Então, para começar o nosso caminhar aqui, né, sobre esse assunto, eu vou lançar duas perguntas para vocês. Né? A primeira, para você, o que é rotina? Então, rotina, o que é rotina para mim? Só que eu paro para pensar nisso, né? Será que a rotina, ela faz parte aí? Eu tenho um planejamento, ou eu levo minha vida assim, do jeito que vai acontecendo, né? O que é bem difícil, porque nós somos apegados a rotinas, nós temos horários, nós temos compromissos, né? Tem gente que gosta, às vezes, de ter uma rotina mais flexível, não ter momentos tão estruturados no seu dia, mas querendo ou não, alguns aspectos da rotina nos prendem, nos pegam, né? Então, para você, o que é rotina? Vamos parar e pensar um pouquinho? O que será que é rotina para mim? Eu acho que eu nunca pensei nisso, né? Rotina? Sei lá, rotina, sei, nunca parei para pensar nisso. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é rotina? Eu falei que eu ia lançar duas perguntas, né? A segunda pergunta aqui, ó. Você acha importante ter uma vida com uma rotina bem estabelecida? Até esse desenho aqui, essas imagens, mostram muito isso, ó. A pessoa está dormindo, acordou, se arrumou, né, escovou os dentes, fez ginástica, tomou seu café, escolheu a roupa, foi tomar banho, foi trabalhar, fez suas compras, depois voltou para um momento ali em família, né? Então, esse é algo que deve fazer parte aí da vida da maioria das pessoas, né? Então, eu acordo muito cedo, eu me preparo como ele se preparou, eu deixo minhas crianças na escola, eu vou trabalhar. Então, isso faz parte da minha rotina, né? Então, no fim da tarde, à noite, a gente tem um momento família, almoça a família junto, isso faz parte da minha rotina. Por mais que alguns elementos, talvez, não sejam tão pré-estabelecidos quanto a gente viu nesse desenho, a minha vida, ela tem uma rotina bem estruturada, né? Você acha importante isso? Será que é importante para você? Eu queria ter uma vida livre, assim, sem rotina, sem ter horário para nada, né? Até a gente fala muito isso, né? Quando eu me aposentar, eu quero dormir até às 10 da manhã, não ter horário, não ter rotina, almoçar às 3 da tarde, né? Tipo férias, né? Nas férias a gente perde um pouco esse eixo da rotina. Mas será que perder em um momento ocasional, como nas férias, ou não ter isso estabelecido, será que são coisas diferentes, né? Então, o que você acha importante ter essa rotina? Olha lá, eu puxei aqui uma definição de rotina, que é uma definição que às vezes cai muito até na interpretação, hoje em dia menos, mas eu penso assim que até alguns anos atrás, a palavra rotina, ela tinha uma característica um pouco pejorativa. Não, eu vivo uma rotina, que rotina tediosa, né? Até ligada muito a essa questão tediosa, aquilo que não evolui, aquilo que é chato, monótono, parado, né? Então, a rotina, a palavra rotina tem essa ligação aí com o que é parado. Mas nessa definição, até eles trazem um pouquinho dessa questão, que é essa questão pejorativa em relação à palavra.
mas também já aponta o outro direcionamento da palavra rotina, né? Então, rotina é o hábito de sempre fazermos as mesmas coisas do mesmo modo. E por isso, erroneamente, ela é confundida com uma vida sem graça e tediosa. Como eu disse alguns anos atrás, era muito comum atribuir este sentido de chatice, de mesmice, à palavra rotina, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas já têm uma visão mais aberta acerca dessa palavra. Mas olha aqui a importância dessa questão da rotina para o nosso viver, para o nosso bem-estar, até mesmo assim, para que a gente consiga, o nosso cérebro consiga entender as situações do nosso dia. Quando seus dias são semelhantes, quer dizer, são parecidos, lembra lá no desenho, ele acorda, ele faz ginástica, né? Não lembro a sequência agora direito, mas ele tem uma rotina. Então, quando seus dias são semelhantes, o seu cérebro e o seu corpo entendem quais são os momentos de maior produtividade e quais são os momentos de descanso. Quais são os momentos que eu tenho que estar mais ativo e quais são os momentos em que eu tenho que abaixar aí a adrenalina, né? Que eu tenho que acalmar, entende a hora da fome, não é? Então, até quando a pessoa às vezes vai na nutricionista e é definido um cardápio, muitas vezes aquilo é definido com horários, para que o nosso corpo se acostume com aqueles horários, né? Então, a gente vê que em várias situações da nossa vida, a rotina se faz presente, né? E não de uma forma pejorativa, de uma forma a fazer com que o nosso corpo se adapte. Então, isso acaba sendo muito benéfico ao nosso corpo, né? Mesmo a gente vivendo aí, né, tendo uma rotina estruturada, a gente, eu acordo, eu tomo banho, eu tomo café, vou trabalhar, né, que é a rotina da maior parte das pessoas, a gente sabe que alguns elementos extras aí podem aparecer no nosso dia a dia. Eu perder o ônibus, furar o pneu do carro, esquecer a marmita, né? Então, são todos elementos que foram acrescidos aí na minha rotina, ou que alguns foram tirados, né? Mas que modificaram o andamento das coisas, aquela sequência ao qual eu estou acostumado, ao qual já é previsível, né? Então, a gente sabe que apesar da gente ter uma rotina, muitas pessoas aí terem uma rotina estruturada, não quer dizer que acontecimentos diferenciados não vão aparecer aí no nosso dia, né? Até tá em amarelo aqui, ele falando, porém, cada atividade, novas situações estão sujeitas a acontecer, o que pode tornar o normal surpreendente, ou seja, eu tenho uma rotina estruturada, mas não quer dizer que eu não vou perder o ônibus, né? Eu tenho uma rotina estruturada, mas não quer dizer que eu não vou esquecer o guarda-chuva, como hoje estava chovendo aqui na minha cidade, e esse esquecer do guarda-chuva vai me causar um conflito aí, que eu vou ter que sair correndo na chuva para chegar até o carro, para chegar até o ponto de ônibus, e aquilo foi desconfortável, né? Então, nosso dia a dia, ele é surpreendente. A gente não sabe de elementos extras aí que podem estar acontecendo, né? Mas é importante a gente entender que o nosso cérebro gosta, sim, da rotina. Isso tanto para pessoas neurotípicas quanto para pessoas atípicas. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é importante a gente entender que por mais que o nosso dia a dia seja repleto aí de surpresas, o nosso cérebro ele se adapta muito bem à rotina. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia, a gente já se acostuma a isso, né? Então, como até no texto aqui até coloca, o cérebro adora a rotina, pois lida muito bem com a previsibilidade. Então, vamos ser previsíveis, tanto que no começo da aula eu já faço uma previsibilidade de como a gente vai caminhar,
Fala, hoje nós vamos ver isso, nós vamos ver aquilo, vamos finalizar com isso aqui. Por quê? Porque o nosso cérebro se adapta muito bem à rotina, se adapta muito bem à previsibilidade, né? Então, eu penso que isso nos tira qualquer ansiedade. Uma vez já me perguntaram, mas a gente, em relação ao TEA aí, tá, gente? A gente oferecer previsibilidade a um indivíduo autista não vai criar ansiedade? Tipo, ele sabe que agora ele vai para a escola, que agora é aula de educação física, que agora é esse horário, isso aqui, agora vai para o lanche, né? E já me perguntaram isso. Isso não traz uma ansiedade dele saber tudo que ele vai fazer? E é justamente o contrário, né? Mais para frente a gente vai falar mais sobre previsibilidade. Mas é só para a gente entender aqui que essa questão da previsibilidade é algo que o nosso cérebro se adapta muito bem. Até agora, eu falei da questão da rotina, até pincelei a previsibilidade, né? Falei o quanto que nós nos adaptamos bem à rotina, o quanto que aquilo que a gente conhece, que a gente sabe o que vai acontecer, nos gera um conforto. Quando acontece algo que está fora do que foi previsto ali, aquilo pode até, como eu disse, esquecer um guarda-chuva, né? E sair na chuva. Isso pode nos gerar algo que é desconfortável, né? Que naquele momento é algo que não estava previsto de acontecer. Mas até agora eu estava falando dentro de um comportamento tanto para pessoas neurotípicas quanto para um cérebro atípico. Eu não estava focando exclusivamente no TEA. Agora eu lanço aqui para vocês um pensamento. Olha lá, a menininha está pensando aqui, né? A rotina para o indivíduo com transtorno do espectro autista, será que ela é diferente dessa adequação de rotina, dessa vivência na rotina que a gente tem, mas que acaba, a gente tem flexibilidade aí para alterar? Hoje eu perdi o ônibus, eu vou chamar um Uber e tudo certo, né? Será que o nosso cérebro, será que o cérebro autista também tem essa flexibilidade como um cérebro neurotípico? Né? Então, olha, vamos pensar, até coloquei a menininha pensando ali. O que essa menininha está pensando? Ela está pensando em algumas características que são são critérios diagnósticos. Você buscar lá no DSM, né? Essas são características que estarão apontadas lá no DSM, né? Por quê? Porque são características que estarão presentes aí em maior ou menor grau em todos os indivíduos que estão no espectro, né? Que são as questões comportamentais. Então, a gente sabe que um indivíduo autista, ele terá, além das dificuldades de socialização, comunicação, né? Ele terá dificuldades e uma apresentação de comportamentos repetitivos, interesses restritos, inflexibilidade. Então, esses elementos aí estarão presentes em maior ou menor grau. Algumas pessoas vão apresentar de forma mais sucinta, outras pessoas terão uma maior dificuldade nessa transição aí, né? Então, vai ter mais dificuldade na aceitação dessas mudanças nessa rotina ao qual foi estruturada, né? Então, gente, a nossa noite hoje, o nosso encontro hoje é justamente para falar sobre isso, né? Então, venha comigo aqui, vamos desvendar aí um pouquinho mais em relação à dificuldade de alteração de rotina para o indivíduo TEA, para o indivíduo autista, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, gente, como eu já adiantei para vocês, né, uma das características muito perceptíveis, muito presentes no autismo, e que é um dos critérios diagnósticos definidos lá pelo DSM-5, DSM-5-TR, né, que é a última versão, é a inflexibilidade para aceitar mudanças, além de comportamentos metódicos, repetitivos, né?
Isso aí é amplamente divulgado quando a gente assiste filmes na TV, ou séries, né? Até tem algumas que muitos conhecem aí, Advogada Extraordinária, a gente vê que ela tem toda a rotina na hora de sair para trabalhar, né? Ela tem toda aquela inflexibilidade. Alguns outros filmes, como Rayman, que já é um filme antigo, né? Apresenta bastante essa questão da inflexibilidade, até quando ele sai com o irmão dele precisava comprar roupa para ele, mas ele estava em outra cidade, e ele não aceitava, porque as roupas dele tinham que ser compradas em determinada loja, né? E aquela loja não era da cidade que eles estavam. Tudo isso nos traz a questão da inflexibilidade, dessa dificuldade em aceitar mudanças. Aqui a gente está falando de qualquer tipo de mudança, né? Até eu falei da roupa, quando pega a Advogada Extraordinária ali, a gente vê até em relação à forma com que ela organiza a comida dela na marmita, né? Então ela tem um jeito certinho lá de colocar, parece o sushi, né? Tem um nome diferente lá, mas ela tem uma forma certinha de organizar essa comida. Então a gente vê que essa inflexibilidade, ela não é apenas em relação à rotina, né? Ela é em relação a vários aspectos da organização, do vestuário, né? Então entra em vários elementos aí da vida da pessoa, ele pode apresentar essa inflexibilidade. E como a gente sabe aí no nosso dia a dia, já destaquei aí em alguns momentos, né? Nem todas as ações, as ocorrências do nosso dia a dia são passíveis de previsão. Às vezes, fatos novos vão acontecer. Por vezes, esses fatos diferentes, né? Vai ter uma festa de aniversário. Festa de aniversário não é algo que faz parte da rotina, mas é algo que eu posso ir apresentando a essa pessoa, não é? Eu tenho aí 2 semanas para essa festa de aniversário, então durante essas 2 semanas que faltam até chegar à festa de aniversário, eu vou apresentando para essa pessoa um fato que vai acontecer, né? Então, não é algo, vai ser uma mudança de rotina, porque sábado essa pessoa está acostumada a acordar, assistir televisão, às vezes à tarde vai num parquinho, né? Se for uma criança, se for um adolescente, um adulto, vai, sei lá, faz um desenho, tem uma rotina e nesse dia será inserido algo que não está adequado àquela rotina ao qual ele está acostumado. Como podem também acontecer coisas que são daquele dia, né? Até eu falei de perder o ônibus aí, que é um fato que a gente, lógico, a gente pode sair atrasado, você já vai até esperando que vai perder o ônibus, mas não é algo que eu vou, amanhã a gente vai perder o ônibus, né? Eu não vou fazer essa previsibilidade, porque a gente sempre quer estar lá na hora que o ônibus passar, né? Então a gente entende que a nossa vivência terão essas mudanças. Mas aqui a gente já falou que o cérebro autista é um cérebro que tem uma maior dificuldade em mudanças de rotina. Uma pessoa mais inflexível, né? Lembrando que a gente nunca pode deixar de lado as características individuais, tá, gente? Então, alguns serão mais e alguns serão menos. Por quê? Porque isso faz parte da individualidade, né? Então, todos somos indivíduos, né? Temos nossas características aí que nos definem, né? Que faz com que nós sejamos aquela pessoa que está aí, né? Ou eu estou aqui, vocês estão aí e todos somos diferentes, né? Mas para o indivíduo flexibilizar seu cotidiano, né? Aceitar essas mudanças aí que a nossa vida nos impõe, pode ser uma tarefa um pouco mais difícil, né? Então, a aceitação pode não ser tão fácil quanto uma aceitação de uma pessoa neurotípica, né? Então, por vezes ele tem aquilo tão definido que para ele aceitar uma mudança
por mais simples que ela possa parecer, às vezes vai gerar grandes conflitos aí, crises, choro, né? Até eu lembro de uma história de uma mãe que ela contou assim que ela sempre ia embora e o caminho que ela fazia para chegar até a casa dela passava na frente do McDonald's, né? Uma lanchonete que todo mundo conhece. E um dia ela deu carona para uma outra pessoa. E por mais que fosse na rota da casa dela, ela desviou um pouco o caminho para chegar na casa dessa pessoa. E ela não entendeu o que estava acontecendo, mas essa criança começou a ficar muito nervosa, chorar, entrar em crise, até que ela foi entender que o que tinha acontecido era uma mudança na rotina, era uma mudança no caminho, né? Na hora ela ficou muito desesperada, ela falou, eu fiz o que eu achei que fosse certo, e realmente ela teve um resultado aí, né? Que ela retornou e fez novamente o caminho, e passou na frente da lanchonete ao qual ele era acostumado, que ele gostava de ver, né? Porque tem um totem grande, né? Então aquilo chamava a atenção. Só aí a gente vê que, às vezes, mudanças muito pequenas, quer dizer, o caminho para casa, né, pode gerar aí um comportamento que, às vezes, a gente não vai nem entender, né? Tem que parar para compreender o que está acontecendo com esse indivíduo. No caso, ela entendeu o que era e ela retornou para poder fazer o caminho ao qual ele era acostumado. Aqui, perdão, gente, eu coloquei aqui o primeiro desenho aqui de material da Universidade Federal de Sergipe e coloca cerca, não vou entrar nessa questão da seletividade alimentar, tá, gente? Mas só para a gente entender aí essa questão da inflexibilidade, né? Esse estudo aí da Universidade Federal de Sergipe colocou que 67% das crianças autistas têm algum grau aí de seletividade alimentar, né? Então tem essa dificuldade em aceitar as mudanças alimentares. É lógico que a gente sabe que a questão da seletividade não entra apenas, entra muito a questão da flexibilidade, mas também entra questões sensoriais, né? A gente entende que a gente pôr na boca lá e mastigar um torresmo é muito diferente de tomar um mingau, né? Então existem aspectos aí que vão muito além, mas como eu disse, eu não vou entrar nessa área, né? Mas só para a gente entender aí o quanto que às vezes essa dificuldade aí de flexibilização. A segunda aqui, que é a segunda imagem, é um garotinho que está lá escolhendo roupa, né? E ele está com a camisa listrada, e a gente vê que no armário as roupas são iguais. E alguém tenta oferecer algo diferente, né? Algo que não faz parte daquilo ao qual ele é acostumado. E ele rejeita, né? Então, ele rejeita aquilo que não faz parte do que é usual a ele. Então, ó, tudo aquilo que é uniforme e previsível é mais confortável, né? Isso aqui é do clube materno. Então, essa é algo que a gente tem que ter em mente, né? Porque não é apenas, às vezes, a gente fala, não, mas ele tem que aceitar, né? Mas não é só aceitar, né? Tem algo além, que é essa dificuldade, e que isso faz parte do transtorno, não é uma mãe, ele não quer porque... Então, a gente tem que ter recursos para que ele comece a aceitar, né? A gente vai falar disso aí na sequência, mas não é às vezes parece que é uma criação, tá fazendo birra, né? E tem coisas que vão além disso, tá? Então, olha lá, dificuldades em alterações de rotina, né? E agora vocês vão ver, assim, que eu vou estar falando em alteração de rotina e, ao mesmo tempo, vou estar falando de previsibilidade. Falar, mas parece que conflita uma coisa com a outra, mas a gente vai entender melhor isso aí na nossa caminhada aí, tá, gente? Então, ó, todos nós podemos ter dificuldades em fazer alterações na nossa rotina. Não é fácil, né? Adequar os horários, eu mesmo estou tentando inserir aí um horário de academia
e eu tenho que adequar esse horário, eu tenho que fazer alteração nessa rotina, eu vou conseguir, mas não é fácil, né? Então, nós temos dificuldades, a gente adequa uma rotina e depois a gente tem dificuldade de flexibilizar. Imagina quando você já tem um transtorno e este transtorno já agrava essa dificuldade, né? Então, ó, sempre que possível, agora a gente já está falando do indivíduo dela, é bom estabelecer elementos de rotina. Ah, mas eu estou falando em mudança aí da rotina e estou falando de inserir elementos de previsibilidade, de estruturação de uma rotina, e a gente vai ver que é bem isso. Né? Então, a gente vai ver que tem alguns momentos que a gente consegue prever, né? E mesmo sem prever, quando a rotina é estruturada, a gente consegue apresentar elementos que fogem um pouco daquela rotina que foi estabelecida. Então, a gente entender essa questão da previsibilidade, aí, da antecipação, da estruturação da rotina, e que ela é benéfica para vários aspectos, né? Ela é benéfica para a alimentação, ela é benéfica para a escola, para a adequação da vida escolar, ela é benéfica para a questão do sono. Quantas crianças que têm dificuldade aí do sono, e às vezes a gente vai ver que a casa também não tem essa rotina, né? Então, muitos autistas têm essa dificuldade de sono, então precisa desse estabelecimento de uma rotina aí do dia, para que ele tenha essa previsibilidade, que ele consiga ver este momento. Ah, mas se há algo aí que não condiz com esse dia a dia, quando a gente tem uma rotina mais estruturada, às vezes inserir um elemento que seja passível de previsibilidade, eu falei da festa de aniversário, né? Pode ser mais fácil. Depois a gente vai ver que tem alguns que a gente não consegue prever, mas quando é algo que vai fugir da rotina, mas que eu consigo prever, é mais fácil eu adequar esse comportamento, adequar essa percepção da mudança quando eu tenho uma rotina estruturada. Olha só, gente, esses quadrinhos aqui são uma publicação da revista Autismo, né? Então, cada edição eles trazem uma história nova aí do André, que é bem bacana, né? Então, aqui eles foi na época da pandemia, né? Foi até de 2020, ó, em cima tem a data aqui, e eles estavam falando sobre o isolamento social, né? Então, o que tinha, apesar de ruim lá, o que tinha de bacana, né? Até eles falam, não está sendo fácil, mas tem alguma coisa que vocês estejam gostando? E aí a Magali diz, né? Eu estou comendo mais coisas gostosas que a minha mãe faz, né? O Cebolinha, com a forma de falar diferenciada dele, né? Estou tendo tempo para pensar em vários planos, né? E você, André? Né? O Cascão pergunta. E ele coloca, ó, como eu não gosto de surpresas, está sendo bom, pois ninguém mais vem aqui em casa sem avisar. Então, aqui a gente já está falando de algo que é imprevisível, né? Então, a pessoa apareceu, né? Sem avisar. Às vezes, a pessoa pode avisar, e aí eu já posso inserir. Eu tenho uma rotina bem estruturada lá, ó, hoje a Maria vem aqui em casa à tarde, tá? Então, ó, aqui você vai para a escola, você vai chegar, você vai almoçar, você vai fazer a tarefa, aqui a Maria vai chegar, tá? Então, eu inseri algo que não faz parte da rotina, mas eu inseri dentro de uma rotina estabelecida. Então, por mais que seja algo que não seja lá do cotidiano, que não seja o que aconteceria naquele dia, eu consigo apresentar de forma visual, né? Então, por isso que eu falo que parece contraditório, né? Mas está falando de alteração de rotina, ao mesmo tempo falo de previsibilidade, de uma rotina estruturada, e é justamente isso. Então, muitas vezes, para a gente alterar uma rotina, tirar aí problemas que eu posso ter em decorrência da alteração de uma rotina, eu tenho que ter essa rotina estruturada, né? Então, a gente tem que ir apresentando. Ó, a criança aqui, ó, é um artigo, as habilidades sociais dos estudantes com transtorno do espectro autista, tá? Da Universidade Federal de Pernambuco. E tem uma
um trechinho lá que eles colocam, ó, a criança com autismo precisa de previsibilidade no seu dia a dia. O que irá acontecer, quais atividades irá fazer, se haverá algo diferente. Olha aí o que eu falei do André, né? Que ele estava todo feliz porque não ia ninguém diferente na casa dele sem ser avisado. Mas, às vezes, lá na rotina dele, ó, hoje a Maria vem, a Mônica, né? Vamos falar no caso da turma da Mônica. Hoje a Mônica vai vir em casa à tarde, tá? Então, a antecipação dos acontecimentos faz com que ele se sinta, a criança, o adulto, o jovem, né? Se sinta seguro, né? Saiba seus objetivos e o que os outros esperam que ela faça. Então, por mais contraditório que possa parecer, não é, gente. Então, a gente está estruturando aí uma rotina para que a gente possa modificar de forma mais branda, né? De forma menos agressiva. Porque quando você não tem, a criança ou o jovem aí, não tem essa visualização do que irá acontecer, né? Ele tem uma sequência na cabeça dele, ele já traz, de certa forma, a sequência, mas isso não é visual. E aí, como que você vai inserir algo diferente, sendo que você não tem isso estruturado, né? Então, isso aí é bacana, tanto para a escola, quanto para a família, né? Em casa também, ter essa estruturação. Então, não é apenas um elemento aí da vivência escolar, né? Mas a gente traz isso para casa, né? A importância dessa estruturação da rotina. Vocês estão vendo ali, ó, que eu até coloquei, ó, dica de leitura, né? E como dica de leitura, eu coloquei o blog da Rema, ó. Então, tem um material bem bacana ali, ó, como trabalhar a rotina para o aluno com autismo. Vocês depois copiam lá, o arquivo é PDF, vocês conseguem marcar esse endereço aí e colocar lá na barrinha de pesquisa de vocês, e vocês vão ter acesso a esse material aí que tem algumas dicas bem interessantes, bem pertinentes, né? Então, é um algo a mais aí, né? Então, ó, é um elemento extra aí para a gente estar se aprofundando em relação à questão de trabalhar a rotina, de se estruturar essa rotina, né? Então, ó, eu falei da rotina, né? Então, agora vamos pensar um pouquinho acerca dessa rotina. Então, aqui tem alguns painéis. A gente vê que não é nada muito complexo, muito estruturado, né? Então, são elementos muito simples, né? Muito baratos, que a gente faz, às vezes, de uma forma apenas com imagens, às vezes com a inserção das palavras. Tudo é adequado de acordo com a pessoa, né? A qual essa rotina se refere. Então, a rotina, ela traz visualidade, né? Então, ela traz aquele... a rotina na sala de aula, até essas duas primeiras são lá da escola, que eu tirei foto, né? Então, a primeira a gente vê uma rotina ali que tem, são bolsinhos eu não sei o nome, é aquele plástico que as pessoas usam para toalha de mesa, tá, gente? Tem uma toalha de mesa que põe por cima da outra toalha, às vezes para proteger em chácara, né, para não derramar as coisas. Então, é feito os bolsinhos e aquela rotina vai sendo virada, né? Passou aquela atividade, vira. Passou aquela, vira. A segunda é uma rotina individual, com imagens. Tem a foto da criança em cima e vai recolhendo essa rotina. Aqui tem uma outra ali que é comprada, né? Até coloquei a referência ali da imagem, né? Então, é uma outra forma. E aqui também até traz uma referência do texto da Ellen Nottebohm, que é do livro 10 Coisas que Todo Autista Gostaria que Você Soubesse, que é um livro bem interessante, bem bacana, né? Que é uma mãe de autista, e ela traz aí 10 coisas que todas as pessoas deveriam saber, né? Então, é a Ellen Nottebohm, tá até o nome dela ali, e ali está escrito só 10 coisas, mas é 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. E ela também traz essa questão da rotina, né? Então, a rotina, ó, proporciona estrutura e previsibilidade, aumenta a capacidade de fazer suas tarefas, realizar sozinha, ajuda a reduzir a rigidez do pensamento e a inflexibilidade que costumam caracterizar. Então, aqui, ela também já traz que, por mais que falar a rotina, ele vai ficar mais metódico ainda, e não é.
né? Então, justamente ajuda, porque vê o que vem antes, que vê depois, que às vezes pode ter uma alteração, você pode inserir um elemento extra ali, né? Então, é justamente para buscar aí essa flexibilidade. Fornece uma base, uma fonte sistemática de informações que faz, né, essa pessoa se sentir segura e reforça a estratégia primeiro e depois. O que vem antes, o que vem depois. Às vezes o que vem antes não é tão legal, né? Ah, eu não gosto. Mas ele aceita porque ele sabe que depois vai ter algo que é algo que ele espera, é algo que ele gosta de fazer e que para chegar naquilo ele tem que passar por algo que talvez não seja tão interessante assim. Então ajuda a estruturar esse pensamento aí, né, do antes e do depois. E aqui, ó, do projeto Integrar, eles até colocam antecipar para o nosso filho ou aluno o momento em que ele se encontra, quer dizer, eu me encontro aqui, né? E o que fará posteriormente ajuda a entender o conceito de tempo, que é algo difícil para ele, né? E essa dificuldade de entendimento sobre a duração do tempo faz com que o sentimento de ansiedade, né? Nossa, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, essa questão da ansiedade se aflora, gerando uma angústia, né? E, às vezes, disparos aí, né? Podem ser gatilhos aí para nervosismo, para choro, né? Para comportamentos disruptivos. Então, ó, até eles colocam aqui que, na prática, se tiver uma ação para fazer que não goste muito, entenderá que, na sequência, pode vir uma ação que goste. Casa muito aqui com o que a gente viu da Ellen Nottebohm, né, na tela anterior. Então, eu tenho o antes e depois, o que não é tão legal e o que é bacana, sabe, o que eu gosto, né? E às vezes, essa visualização vai quebrar a resistência que, muitas vezes, ele vai ter em aceitação, seja do que vem depois, seja de mudanças, né? Então, é entender essa possibilidade de alterações. E é sempre importante aí a gente prever e ter estratégias para antecipação. Como eu disse, existem fatos do nosso dia que são passíveis de antecipação, né? Por mais que eles não façam parte da nossa rotina. Outros, não, né? Tem coisa que a gente não tem como prever. Como eu disse, não dá para a gente prever, amanhã eu vou perder o ônibus, então já vou pôr aqui na rotina, hoje, ó, ele vai dormir, mas já vai ver que amanhã a gente vai perder o ônibus, né? Não é algo que a gente quer, não é algo que a gente espera. Mas daí o celular acabou a bateria, não tocou, né? Não acordou, então a gente sabe que pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias para esses casos também. Aqui a gente está falando de elementos que fogem da rotina, mas que a gente pode prever, pode antecipar, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que são até mesmo da própria criança, do próprio jovem, né? Então, antes de ir ao aniversário, né, o que eu tenho que fazer? Aqui eu estou dando uma estratégia de antecipação, né? Então, tudo que ele tem que fazer antes, né? Eu posso também ter estratégias para apresentar o que virá nesse aniversário, o que ele pode esperar neste aniversário, tá? Então, eu posso esperar isso, né? Então, vai ter um momento do parabéns, às vezes é um momento que gera aí uma questão sensorial para algumas pessoas que têm dificuldade em lidar com essa questão do parabéns, né? Então, a gente já tem que ir pensando tudo isso. A próximo desenho que está de baixo, ó, já é uma estratégia que é até bacana ter em casa. Ó. A criança é acostumada toda terça-feira à tarde, ela vai no parquinho que tem lá no bairro, né? Estou falando de uma criança aqui, poderia ser um jovem, fazer outra coisa lá também, vai jogar bola na quadra. Só que, e se chove na terça-feira, que é o dia que ela é acostumada, ou no sábado, né? Até falei do final de semana, no sábado, se chove. Então, às vezes, essa alteração de rotina, né, pode... não, mas hoje é dia do parquinho, né? E não vai acontecer o parquinho, né? Tá chovendo, tá caindo raio, né? Então, o que vai acontecer?
a gente vai ter que ter uma estratégia. Aqui, ó, o que eles colocam aqui? Isso aqui é do Arasaki, que é um portal que muitas pessoas conhecem, né? Para quem não conhece, ó, é bem bacana, o endereço está ali, tá? Mas só vocês colocarem o Arasaki aqui no Google, vocês vão ver que vai aparecer muita coisa, vocês podem baixar materiais, tem como você montar lá, ele é espanhol, tá? Mas é muito bacana. Então, esses materiais aqui são deles, tá, gente? O que a gente pode ter aqui? Isso aqui é uma estratégia, ó. Então, está chovendo, não tem parquinho, porque vai se molhar, né? Então, ali está visual, ó. Então, vai apresentar, hoje está chovendo, não vai ter o parquinho, porque vai chover. Pode até ter um outro. Já que não tem o parquinho, hoje é dia de pintar com tinta. Então, trocou, né? Às vezes você vai trocar, e você tirou aquilo da rotina e inseriu outra coisa, né? Então, a criança já vai até entendendo depois que se chove, né, não tem parquinho, porque molha, mas que é dia de pintar com tinta, né? É um sábado que vai pintar com tinta. Então, você pode até ter outro elemento aí para fazer essa troca. E com isso, você já está flexibilizando a rotina, né? Então, você já tem duas possibilidades aí para o mesmo momento. Então, não é só parquinho, mesmo chovendo. Mas se choveu, vai pintar com tinta. Então, são coisas diferentes, ó. Aqui também, ó, do mesmo portal, né? O primeiro. Então, que eu tenho que fazer no mercado, né? Ele está apresentando aí também, né? Uma sequência, cumprimentar as pessoas, respeitar a ordem da fila. Aqui não é nem tanto, aqui é uma questão mais de estratégias sociais, mas poderia ser uma estratégia de rotina. Chegar ao mercado, pegar os alimentos, as compras, ir até o caixa, pagar, colocar no carro, aí você vê que é a sequência mesmo, né? A rotina. Aqui é mais uma questão social, que também é muito importante, tá, gente? Esse próximo aí, do azulzinho, é um que eu fiz para minha sala. Ele foi feito específico para uma criança que tinha uma dificuldade muito grande em relação à flexibilização do horário. E como teve uma mudança no horário, eu já atendo em sala de arte, tá, gente? Eu fui regente, mas agora estou em sala de arte. E como teve uma mudança de horário, ele tinha uma dificuldade muito grande em aceitar essa mudança do horário. Então, a gente foi trabalhando bem nessa questão da previsibilidade e da estruturação da rotina. Então, no caso, entrar na sala de arte, fazer as atividades, esperar o tempo. Esse esperar o tempo ali, vocês estão vendo que tem uma maçãzinha e um ratinho? Algumas pessoas aí já conhecem. Isso é um uso de um temporizador. Até no próximo slide vai falar de uso de temporizador. Temporizador pode ser até aqueles de cozinha. São elementos que calculam o tempo, né? Esse aqui é um aplicativo. O nome dele é Mouse Timer. Ele calcula, você escolhe lá 10 minutos e esse ratinho, 10, 15, 20, né? E esse ratinho vai comendo a maçãzinha. Como ele tinha muita dificuldade de esperar o tempo da aula, eu colocava, e ele entendia, eu colocava o celular bem alto numa prateleira, e ele entendia ali, alto, mas de uma forma que ele conseguisse ver. E ele entendia que aquele ratinho estava comendo a maçã, e quando terminasse as maçãs, é porque deu tempo dele voltar para a sala. Ó, tô colocando aqui, Mouse Timer, e depois voltar para a sala de aula, né? Então, ó, ofereça previsibilidade. O quadro de rotinas é muito útil para oferecer essa previsibilidade, né? Quando a criança está acostumada a visualizar o que vai acontecer, é muito mais fácil colocar algo diferente para que ela visualize, né? Então, essa aqui também é do clube materno. Eu até coloquei ali a questão do corte de cabelo. O corte de cabelo é algo que acontece de forma, cada, sei lá, meninos lá coloca às vezes a cada mês, a cada 2 meses, meninas, às vezes é um tempo muito maior, né? Então, não é algo que faz parte da rotina, mas em certo momento vai entrar, né? E até coloquei ali para vocês o endereço do Autismo e Realidade, que eu gosto bastante. Eles têm várias apostilas e tem
inclusive uma de corte de cabelo, acho que tem de dentista, se eu não me engano, tem várias aí para as famílias, para as escolas, para os professores, né? E dá para baixar essas apostilas, né? Então, aqui, olha que bacana, estruturação aí, né, de forma de história aí, que é do Projeto Integrar, e eles colocam de algo que irá acontecer, que também, ó, é a chegada do irmãozinho, né? Então, está preparando para algo diferente. As férias, né? A gente sabe o quanto que, às vezes, tanto o início das férias, às vezes, cria-se essa dificuldade aí, né, de adaptação, quanto o fim das férias. Agora que a gente retornou, a gente vê, né, quanta dificuldade dessas crianças, porque eles estavam numa rotina. Então, a gente sabe, eles estavam acostumados, né, tudo é diferente. Então, vai ter choro, vai ter muita coisa aí, comportamentos, né, disruptivos. E aqui, ó, dentro, Amanda Pulli, ela até coloca aqui algumas estratégias, ó. Usar contagem regressiva, né? Mais uma vez, de preferência para demonstrar visualmente algo que irá acontecer. Aqui a gente vê esse do Projeto Integrar, que é muito visual, né? Se for algo que acontecerá dentro de alguns dias, como cortar o cabelo, um casamento, uma festa de aniversário, né? A gente pode demonstrar visualmente, né? Num calendário, vai riscando os dias. Eu lembro quando eu era criança, supermercado, aí tem gente que vai lembrar aí, ó. Supermercado, farmácia, eles não davam folhinhas, né? Minha mãe falava folhinha. Aí as pessoas colocavam na cozinha, né? E aí riscava. Eu lembro que minha mãe escrevia o dia que comprava gás. Aí escrevia lá gás para ela saber mais ou menos quando que ia acabar o gás, né? Então, ó, imprimir esses calendários, né? Hoje a gente não ganha muito, né? É difícil o lugar que dá. Mas é uma estratégia aí, vai apresentando, né? Se for uma mudança no dia, ó, coloque uma foto, né, no quadro de rotina. Eu acabei de falar isso para vocês, que às vezes a gente consegue flexibilizar. Se for algo mais próximo, como ir embora do parquinho, mostre em um cronômetro, um temporizador de cozinha, um mouse timer, né? Então, e adequando essa mudança, né? E apresentando. Mas a gente sabe que nem todos os acontecimentos do nosso dia são passíveis de previsibilidade. Algumas coisas não são, né? Aconteceu agora. Até ali, ó, mãe, está escuro, acabou a energia, né? Caiu lá, tropeçou, choveu na hora que estava saindo de casa, não deu para prever, não é a questão do parquinho, né? Então, são algumas coisas que são passíveis não são passíveis, né? Então, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? Então, não foi possível prever essa mudança, a gente não conseguiu antecipar essa mudança. Então, a gente vai ter que lidar com as consequências dessa mudança aí, né? Então, procure fazer a pessoa entender o que está acontecendo. E que depois tudo voltará à normalidade. Ou não. Tem coisas que não, né? Tem coisas que aconteceram, ele quebrou um brinquedo que a criança gosta ali, espatifou. Naquele momento você não vai ter outro ali para substituir. Então a gente tem que buscar estratégias para que a criança entenda ali o que está acontecendo, né? Se necessário, de acordo com a situação, utilize estratégias visuais. Então, sempre que possível, utilizar estratégias visuais. Eu gosto muito dessa postagem aí, do Experiência Autismo, porque traz bem a questão da comunicação. Comunicação em direito vai muito além da fala, né? A comunicação, ela, às vezes, é uma porta para uma mudança completa no comportamento de uma pessoa. Né? Então, a dificuldade em comunicação, a gente tem exemplos aí grandes aí que a pessoa mudou completamente a partir do momento que ela conseguiu estabelecer um eixo de comunicação, né? Então, a gente tem que investir em comunicação mesmo. Então, ó, tente passar tranquilidade para essa pessoa, para essa criança, né? Às vezes a gente fica mais nervoso do que a própria pessoa, então a gente também tem que tentar se manter calmo, né? Vamos, respira e tenta se manter calmo. Entenda que nesse momento algumas reações inesperadas, né, podem acontecer, alguns comportamentos disruptivos, como forma de reagir à frustração, né,
porque é algo que não era esperado naquele momento que aconteceu. Então, às vezes, vão aparecer comportamentos disruptivos, né? Por isso que é bom a gente tentar buscar e ter essas estratégias de comunicação justamente para contornar aí alguns comportamentos, né? Algumas estratégias podem ser necessárias aí no sentido de ajudar a pessoa a se acalmar e evitar algumas crises. Aqui existem outros também que são brinquedos, objetos que podem ajudar essa pessoa na autorregulação. Tem os POPs, agora tem eletrônico, né? Tem vários brinquedos, até esse aqui é de uma loja especializada, tem vários instrumentos aí que pode ajudar a pessoa nessa autorregulação. A gente também tem que ser um elemento que vai facilitar. Às vezes a gente está tão nervoso que a gente acaba prejudicando nessa autorregulação dele, né? Então a gente também tem que respeitar, tem que entender, né, o que é bom conhecer também, né, o que é autorregulação, até a questão das estereotipias, ó. É importante também a gente ensinar essa criança, né, esse indivíduo, a lidar com a frustração, né? Alguns momentos a gente vai se frustrar, né? Isso faz parte, né? Então a gente também tem que ensinar a lidar com a frustração, né? E algo que é bastante aqui, ó, importante, que hoje já quem conhece sabe o resultado positivo que isso aqui dá, né? Sabe o quanto que isso altera, que é a questão do reforço positivo, né? Então, é você reforçar positivamente. Reforçar positivamente não quer dizer algo material, né? Então, quando a criança o jovem conseguiu lidar com aquele momento de alteração na rotina, você reforça. Olha, não foi do jeito que você esperava, mas parabéns, muito bem. Existem várias estratégias, né, que eu terei o imenso prazer em falar com vocês para a gente estar reforçando. Aqui até tem uma dica de um material, ó, para lidar com a frustração, que é um material bem bacana. Então tem um endereço ali, quem quiser acessar depois. São histórias sociais, né? E falando das histórias sociais, eu até vou deixar umas aqui também, ó, porque é importante lidar também. Às vezes, a própria socialização, né, a integração com outras pessoas vai trazer questões que fogem da rotina. Então, eu estou esperando algo, mas outra pessoa vem e desestrutura a rotina daquele indivíduo. E por vezes, esse desestruturar vai fazer com que esse indivíduo reaja de uma forma aversiva. Então, é importante trabalhar, as histórias sociais são bem importantes para apresentar que, por mais que as coisas não aconteçam da forma que era previsível, que eu esperava, eu não preciso reagir de forma disruptiva, né? De forma agressiva, morder, bater, né? Então, é importante a gente inserir aí as histórias sociais. Eu gosto muito, ó, existem várias. Aqui, novamente, a do Arasaki, eu já falei para vocês, né? Essas aqui são de uma empresa que faz aí, até disponibiliza para venda. E, para finalizar, com os créditos aqui de Amanda Pulli, eu falo que isso aqui é uma dica de ouro, não apenas para o TEA, para todos, mas quando a gente pensa no TEA, a gente vê o quanto que isso é muito significativo, né? Quebre a rotina de vez em quando. Não faça sempre o mesmo caminho para a escola. Mude os objetos de lugar em casa. Assista outros canais de televisão. Ensine a brincar de formas diferentes com o mesmo brinquedo. E é claro que nem tudo no mesmo dia, mas é importante colocar essas pequenas mudanças no dia a dia gradativamente. Esse texto foi escrito para o autista, mas a gente pode também trazer para a nossa vida, né? O quanto que é importante, às vezes, a gente alterar, por mais que a gente goste e o nosso cérebro aprove, né, a questão da rotina. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais?
Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!